O mundo foi pego de surpresa por um vírus altamente letal e ainda pouco conhecido pela ciência. Com o novo coronavírus, fomos forçados a uma reinvenção. Mudamos hábitos e principalmente costumes. Você já viu aqui no Repórter Justiça que a tecnologia se transformou em grande aliada do trabalho e que a telemedicina, mais do que nunca, tem sido o recurso utilizado pelos que precisam de consulta. Também percebeu que no comércio, a criatividade foi fundamental para manter os negócios de pé em tempos de crise. Nesta edição, vamos mostrar que mesmo diante do caos, o brasileiro não deixou de ser solidário. Você vai ficar por dentro das regras para doações durante a pandemia e conhecer histórias de quem faz de tudo para não deixar o distanciamento físico afetar as relações sociais. Pai do céu, pague vocês em dobro. Muito obrigado. Amém. Só vitória. Bom apetite, tá, meu querido? Obrigadão, Deus te abençoe. Obrigadão. 500 marmitas por dia, todas distribuídas para moradores de rua. A produção é acelerada, panelas e mais panelas cheias de arroz, macarrão, legumes, carne. Para muita gente, a única refeição do dia. Tem dois ali, o catador de latinha ali, hein? A cozinha de onde saem todas essas alimentações caprichadas fica no Chapéu Mangueira, comunidade carente do Rio de Janeiro. Apesar das dificuldades econômicas, os moradores são extremamente solidários. Tem pessoas sendo despejadas, tem pessoas, sabe, tem criança e a gente não aguenta quando chega lá para enviar, porque você olha a felicidade daquelas pessoas em receber o mínimo, porque o mínimo para alguns são muito para outros. A gente não temos nada, somos aqui, ó, somos tudo morador da favela, todo mundo morador do morro. Aqui as pessoas vêm e doam. De que forma essas pessoas vão se alimentar se elas não têm a renda, se elas não têm um trabalho formal? Então a gente criou Babilônia Chapéu Mangueira contra o coronavírus para arrecadar doações de alimento e também financeira para suprir a necessidade desses moradores durante todo esse tempo, porque a gente não sabe como é que o Brasil vai ficar daqui a 15 dias, se é 20 dias ou se daqui a 6 meses que vai parar essa pandemia. Dados mais recentes do IBGE apontam que o país tem cerca de 100 mil pessoas em situação de rua. Os números só crescem. A maioria vive nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E quem são esses homens, mulheres, crianças e idosos que precisam de remédios, alimentos e cuidados sanitários durante uma pandemia como a que vivemos? E mais, porque homens e mulheres se mobilizam para ajudar. Para esta cientista social, organizações da sociedade civil são criadas porque falta uma ação efetiva do Estado. Nós vivemos num país onde o Estado não cumpre a sua função justamente de dar condições de vida igualitárias e dignas para toda a população. Nós temos hoje, né, o número de pessoas, os milhões de pessoas que foram buscar e que ainda estão tentando buscar o apoio estatal nas caixas econômicas federais, a gente vê nas filas, mostra justamente uma sociedade de extrema desigualdade que a gente tem no Brasil, na qual falta Estado. O Estado não está cumprindo a sua função de tornar essa sociedade, de redistribuir de forma equitativa os recursos que nós temos numa sociedade tão rica como a sociedade brasileira. Quanto mais tu entrega o que tu não tem, mais também tu constrói redes de relações, laços sociais, diferentemente das camadas médias e das elites do Brasil, que se sustentam pela força do dinheiro, do recurso que tem. Quando nós estamos em grupos que não têm recursos financeiros, é justamente essa economia da dádiva que é a economia que produz, né, a sustentação de grandes comunidades. No Rio Grande do Sul, moradores de rua também estão tendo o que comer. Eles ganham refeições nutritivas. Cada embalagem vem com mensagens de carinho e incentivo. As marmitas são produzidas pelo projeto Cozinha Solidária, composto por magistrados do Tribunal de Justiça Estadual. Cozinhar é distribuir amor. Aí o Cozinha Solidária é isso. Amor, solidariedade, empatia, esperança. Então, bom apetite.
Aos domingos, quando literalmente o grupo coloca a mão na massa, cada voluntário consegue fazer pelo menos 20 pratos. Aqui em casa, há 4 finais de semana que o programa é cozinhar para quem mais precisa. Então, juntos, eu e meu marido, a gente está fazendo comida e levando um pouco de carinho para tentar ajudar o pessoal nesse momento difícil. Na casa da desembargadora Thaís Coutinho, a família inteira ajuda na produção. A gente está aqui em Porto Alegre, montando marmita para os menos assistidos nessa pandemia. Quem não tem tempo de cozinhar se dedica de outra forma. Doações chegam o tempo todo. Em 3 dias conseguimos um volume muito bom de contribuições que vão servir para comprar embalagens, para fazer doações, para comprar outros ingredientes que sejam necessários. Não tem experiência melhor. Nós estamos aqui fazendo o que gostamos e ajudando a quem necessita. A ideia é que esse grupo continue e eu tenho certeza que vai continuar, e não só nesse momento. Até agora já foram mais de 1.500 marmitas. Cada vez que esse material se dissemina, é o vírus do amor e da generosidade tomando conta da população. Da Casa dos Magistrados, as marmitas seguem fresquinhas para o coletivo Prato Feito das Ruas. De lá, são distribuídas principalmente aos moradores que fazem dos viadutos de Porto Alegre abrigo. O trabalho envolve centenas de pessoas, uma grande corrente do bem no combate à fome e à miséria. Todos os domingos eles nos trazem em torno de 400 marmitas e a gente está entregando também nas periferias. Hoje essas marmitas que estão aqui, elas vão ser distribuídas na comunidade Timbaúva, aqui no Rubem Berto, em Porto Alegre. Então é amor em forma de carinho. Também em Porto Alegre, o coletivo Periferia Move o Mundo arrecada cestas básicas para os mais necessitados. Essas pessoas estão com a renda extremamente prejudicada, principalmente nas periferias, né? Então a gente está fazendo esse trabalho de arrecadação, trabalho de conscientização. E essa é a maneira que a gente encontrou para estar tentando da melhor forma possível reduzir os danos do coronavírus, do Covid-19 nas favelas, nas periferias de Porto Alegre. Já o ISNA é do Comitê Gaúcho de Combate à Fome. Além de cestas básicas, faz doação diária de pães para comunidades carentes. As famílias que mais precisam, assim que a gente vai recebendo doações, a gente vai levando. E nesse processo de visitar e cadastrar as famílias, a gente também está acompanhando as famílias que receberam ou que não receberam a ajuda do governo federal. Então, depois da gente cadastrar, da gente ter essa prioridade, a gente também vai acompanhando essas famílias e nós vamos também fazendo campanhas de solidariedade para a gente ganhar cestas. A Denise é professora de farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faz parte de uma rede solidária de alunos e professores. Juntos conhecimentos na área para conscientizar a população da periferia. É fundamental atuarmos com as comunidades, porque são populações de risco que estão no topo da lista de risco por conta dos determinantes sociais. No outro extremo do país, mais especificamente no Acre, uma iniciativa tenta minimizar os impactos negativos da pandemia do novo coronavírus. É a Central Única das Favelas levando comida à mesa daqueles que, durante o isolamento, passam dias longos de fome e desemprego. A Central Única das Favelas está por todo o Brasil. No Mato Grosso, mães solteiras de baixa renda recebem dos voluntários da CUFA um vale-alimentação no valor de R$ 120. O valor ajuda e muito nas compras de mercado. Falando especificamente de Mato Grosso, nós cadastramos 650 mães que estão aí recebendo o valor em dinheiro de R$ 120, que é um valor em média de uma cesta básica, e vai estar recebendo durante 2 meses. Além desse cadastramento no projeto Mães da Favela, tem também a nossa campanha CUFA contra o vírus, onde nós arrecadamos alimentos, doações, montamos as cestas básicas e fazemos a entrega também para várias famílias. Tá aqui, eu agradeço, e esses são os meus filhos, viu? Então, nós só temos a agradecer. Posso explicar para o outro lado? E o que nós diremos?
Obrigado, CUFA! Já em Pernambuco, a solidariedade vem pela ação da comunidade Pequenos Profetas. A organização não governamental tem feito a diferença na vida das pessoas que moram na região com o menor índice de desenvolvimento humano de Recife. Essa ação, ela tem como objetivo, primeiro, que as pessoas continuem a ficar em casa, mas ter o que comer dentro de casa, né? As pessoas, quando vêm aqui, elas também são treinadas e são lembradas de todos os procedimentos necessários para evitar a contaminação pelo corona, como a lavagem das mãos, a máscara, o distanciamento social e, o mais importante, ficar em casa. Agora, para que essa ação ela aconteça, né, hoje nós já conseguimos 5 toneladas de alimentos. Os beneficiados não escondem a alegria ao sair da sede da ONG com uma cesta básica recheada de alimentos. O Repórter Justiça mostra agora uma iniciativa diferente. Em Goiânia, 2 amigos mudaram o jeito de comemorar mais um aniversário. Ao invés de festa, arrecadaram dinheiro e investiram em uma boa causa. Priscila, parabéns, feliz aniversário. De início, nós tínhamos uma base para 500 roupas. Começamos a pedir para os amigos, para os empresários, para os clientes, para alguns artistas, doações. E nesse exato momento, nós já estamos em uma possibilidade de mais de 1000 sopas e inclusive de cestas básicas, né? E já que estamos num momento de pandemia, de reclusão, de dificuldade para todos os tipos, para todos os níveis sociais, nós criamos um aniversário solidário para poder arrecadar mantimentos e fazer sopas para a população de rua. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta já. No próximo bloco, a gente continua falando sobre solidariedade e explica para você o que diz o decreto que regulamenta as doações durante a pandemia. Não saia daí. No bloco anterior do Repórter Justiça, você viu que a pandemia do novo coronavírus despertou no brasileiro um sentimento de solidariedade ainda maior. Percorremos várias partes do país para mostrar como doações de cestas básicas e de marmitas têm sido feitas. Caridade e empatia são palavras-chave neste momento de crise. E você sabia que em abril deste ano, o governo federal publicou o decreto 10.314, que regulamenta as doações de pessoas físicas e empresas durante este período? A medida altera o decreto 9.764 de 2019, que permitia a realização de doações por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, em situação regular no país. Esse decreto anterior, ele previa que poderia ser feita doação para a administração federal, mas sem encargos. Por exemplo, então, uma empresa que quisesse doar máscaras, álcool gel, alguma coisa nesse sentido, não poderia, por exemplo, fazer uma campanha publicitária em cima disso. Ou mesmo dar notícia de que ela fez a doação. Tinha que ser uma coisa simplesmente sem nenhum encargo. E isso inviabiliza muitas doações ou algumas coisas nesse sentido. Então, o que o decreto novo veio fazer? Ele permitiu que você fizesse esse tipo de doação com encargos. E, além de outras coisas que ele fez, como diminuir prazo ou a administração poder até suprimir o prazo no caso de não haver encargos na doação. A Comunitas, organização social especialista em parcerias público-privadas, por exemplo, arrecadou 28 milhões de reais e investiu o valor na compra de 351 respiradores, 110 monitores e 11 centrais de monitoramento de UTIs para hospitais públicos do estado de São Paulo, o maior foco da doença no Brasil. Mobilizamos uma campanha que começou pequena, mas que logo nos surpreendeu com tanta solidariedade da iniciativa privada, da agilidade da sociedade civil e que fez crescer. Um momento difícil, a gente sabe, mas dá esperança de olhar e ver que a gente deixa um legado de um crescimento de um espaço para um maior diálogo e governança compartilhada entre os setores, olhando para o benefício público.
Ações positivas não param de surgir. Também em São Paulo, a Carolina criou a rede Universitários contra o Corona. Os valores arrecadados por meio da plataforma BeSocial vão para instituições de saúde. Com o crescente número de casos de pessoas contaminadas, os leitos estão ficando cada vez mais inacessíveis, o que causa uma sobrecarga no sistema público de saúde. Com essa campanha, a nossa ideia é arrecadar o máximo de fundos possíveis para hospitais e instituições públicas de saúde, ajudar a combater o coronavírus. A gente tem como objetivo incentivar e promover a cultura de doação de forma recorrente. É muito importante que o recurso seja recorrente para que as organizações possam contar com este recurso no dia a dia das suas operações. Doar é um hábito, doar é uma prática que a gente começa e não deve parar. Todos nós podemos apoiar alguma causa que nos comove. E é isso que a gente acredita, que todo mundo junto, deve doar e com isso a gente consegue transformar, melhorar, impactar e diminuir um pouco essa desigualdade social. E dá uma olhada neste outro projeto. A Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, tem produzido máscaras de proteção destinadas à Secretaria Municipal de Saúde. Os equipamentos de proteção individual são para os profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. Pelo menos 15 unidades são confeccionadas diariamente, todas em impressoras 3D. Essa peça ela é produzida por meio dos comandos que são passados pelo computador ali e vai mostrando o processo durante o seu andamento. E existem outras impressoras que têm uma funcionalidade um pouquinho diferente, mas elas fazem, no final das contas, têm o mesmo objetivo de produzir todas essas peças. Em média, a gente está demorando cerca de 1h30 para produzir cada peça aí, e em 2 horas a gente, com essas 4 impressoras aí, chega a ter até 3, 4 peças. Das impressoras 3D para as máquinas de costura. No Amapá, uma empresária colocou a mão na massa para produzir máscaras de pano em troca de alimentos não perecíveis. Minha empresa estava fechada, eu não sabia muito o que atitude tomar, o que fazer, se tinha que ficar quieta, se tinha assustada, com medo de sair de casa também por conta do vírus. Então eu resolvi arregaçar as mangas e confeccionar essas máscaras. Essas máscaras são feitas de algodão, tá? São feitas de tecido, lavável e reutilizáveis. E comecei a trocar no estúdio com as pessoas e agora eu tenho alguns pontos espalhados no meu bairro. Panificadoras, mini boxes e até as guaritas dos condomínios, as entradas dos residenciais. E é assim para me ajudar a coletar mais alimentos. E a lista é muito grande, todos os dias eu recebo pedido de ajuda. Então eu tento doar o meu máximo, fazer o melhor. Em Goiânia, o Bruno deu vida ao projeto Autoimune. Ele vende máscaras de pano e, com o dinheiro arrecadado, mantém a fabricação e ajuda outras pessoas. Nosso objetivo aqui, o nosso intuito é esse, é arrecadar fundos para poder, através desse dinheiro, montarmos cestas básicas e doarmos para famílias que estão carecendo, de algum alimento e também na fabricação de novas máscaras para poder doar também para as pessoas que estão precisando. E falando em cuidados com a saúde e a higiene da população, mais um exemplo. Estamos de volta ao Rio de Janeiro, mais especificamente à comunidade do Jacarezinho. Por aqui, a Associação dos Moradores conscientiza todo mundo sobre os riscos do novo coronavírus. Aqui no Jacarezinho nós temos muitos trabalhadores informais, autônomos e que ficaram desempregados nessa crise. E bom, a quarentena impede o seu sustento diário. E é por isso que eles trabalham hoje para comer amanhã. Dessa forma, a gente precisa incidir bastante nessa arrecadação para também fazer o trabalho de conscientização. Medidas como álcool 70, água sanitária e água e sabão são suficientes para que ele morra. E sendo o sabão podendo ser sabão em barra, detergente, sabonetes. Então, se a gente for usar o sabão ou o álcool, colocar na mão, esfregar a mão, as palmas em cima das 2 mãos, entre os dedos, os 2 polegares e também o pulso, por pelo menos 20 segundos.
A gente brinca que a gente não tem uma bola de cristal para prever exatamente o que vai ser o futuro. Eu acho que a gente tem, né, tenho lido muitos autores, tenho dialogado com muitos colegas, o que a gente vê é que certamente não voltaremos ao mundo que tínhamos antes. Se esse novo mundo que a gente vai ter vai ser um mundo mais solidário, ou pelo contrário, um mundo de maior desigualdade, é uma incógnita. E uma incógnita na qual, acho que aí nosso compromisso mesmo político e científico, no caso nós das ciências sociais, é justamente de lutar para que esse mundo pós-pandemia a gente não perca esses valores de solidariedade e de várias coisas que a gente está percebendo nesse momento de isolamento e percebendo, digamos, as necessidades das pessoas em volta da gente. Veja daqui a pouco no Repórter Justiça o isolamento físico e as maneiras criativas de diminuir a saudade à distância. Especialistas explicam como agir para não surtar na quarentena. Vamos também dar dicas que podem ajudar no relacionamento das pessoas depois da pandemia. É daqui a pouco, não saia daí. Em tempos de pandemia, quanto maior o distanciamento social, menor é a chance de se contrair o novo coronavírus. O jeito, então, é se apegar à tecnologia. Chamadas de vídeo, mensagens de áudio, compartilhamentos de fotos ajudam a diminuir a saudade e a distância. Tem famílias que, inclusive, têm marcado alguns encontros virtuais. Tem sido muito interessante e um dos encontros nós fizemos um café combinado. Contratamos uma teleentrega simultânea com doces e salgados e nos encontramos via WhatsApp, todos à mesa. Uma mesa familiar, muito divertida, e compartilhamos risadas, alimento e carinho. A Priscila mora em São Paulo. Os familiares estão em outros estados. O celular, mais do que nunca, tem sido a principal ferramenta de comunicação. Tenho familiares que moram em Minas, tenho irmãos aqui em São Paulo, interior, primos, amigos, né? Então é uma forma que a gente encontrou de estar um pouquinho perto, mesmo longe, se aproximar, saber como todos estão e matar um pouquinho da saudade, né? Se Deus quiser, logo isso tudo vai passar, logo estaremos todos juntos e vamos poder comemorar a vitória dessa pandemia. Em casa, os pais se desdobram com a garotada. É trabalho remoto, aula online, também não pode faltar o tempo para brincadeira. A Renata, de Belo Horizonte, faz atividades criativas com os 4 filhos. A farra é garantida no isolamento, né, galerinha? Tenho feito várias atividades, aproveitado essa quarentena para criar uma conexão maior entre mim e minha família, meus filhos, meu marido, porque eu trabalho, né? E agora nessa quarentena eu tô fazendo home office. A gente tem que ficar ligada ali o tempo todo, mas eu tô aproveitando para ter esse momento com os meus filhos, né? Principalmente em relação à educação, é uma fase decisiva, eles estão com 2 e 3 anos, e quando a gente tá fora de casa, a gente acaba não estando tão próximos deles, né? E olha que bacana, tem pai e mãe aí sem ideia de brincadeira para esse período longo de confinamento? Se a resposta é sim, a palhaça rubra dá aquele pontapé na imaginação. Ó, tá vendo? Come! É a coisa mais gostosa brincar de come, tá vendo? Como ele vai se desconstruindo. Ó! Dicas de improviso pra gente brincar. Quer ver como é que se faz isso? Vou te mostrar. A gente inspira e dá dicas de atividades que possam ser feitas no lar, com a família toda participando e que seja divertida, alegre. São práticas de brincadeiras que tem como princípio o nosso organismo sendo o brinquedo mais ninja que existe. A nossa casa, nossa família pode ser um parque de diversões. Então esses brinquedos, essas dicas que a gente dá
para quem se interessa, é para que ganhe alegria, intimidade em família, para que as famílias consigam ficar próximas, unidas, por meio da brincadeira, do humor e da linguagem do improviso. Quisiera ser un pez para tocar y hacer burbujas de amor. E pensa que atividades no isolamento ocorrem só aqui no Brasil? De jeito nenhum. Em Madrid, na Espanha, a música tem aproximado os moradores de um bairro da cidade. Quem proporciona esse momento é o Edmundo. O músico, que é brasileiro, aparece na varanda de casa quase todos os dias. Voz, violão, uma caixa de som e um super momento de paz para a vizinhança. Desde que começou essa situação, então é comum a gente ver os músicos atuando a partir de suas sacadas, nas sacadas dos seus apartamentos. E eu, como músico, de uma certa forma, os vizinhos aqui me incentivaram para que eu fizesse o mesmo. Então, como todos os dias, impreterivelmente, as pessoas saem para aplaudir, né, os profissionais de saúde, sempre às 8 da noite. Então é nesse momento que eu me apresento. Obviamente não são todos os dias, mas por eles, pelos vizinhos, seria assim todos os dias. Mas é legal, né? Porque de repente a gente vê que a música é um elemento que ajuda, né, assim, a amenizar essa situação difícil porque estamos passando. Para esta psicóloga, iniciativas assim amenizam a distância e a saudade. A comunicação é muito importante para o ser humano. Nós somos seres de relação, né? Quando a gente vem ao mundo. Nós somos criados por alguém que que exerce uma maternagem e, mais ainda, nós temos necessidade de sermos abraçados, tocados e nos sentirmos amados. E o brasileiro ainda tem um fator que acrescenta mais, que é esse calor humano de gostar de abraçar, de estar junto, de conversar. Tem sido uma estratégia para aliviar e reduzir o sofrimento das pessoas afastadas, às vezes pais e filhos, avós, né, com os netos. Mas ao mesmo tempo é como se fosse assim, uma bengala. Ela ajuda, colabora e, ao mesmo tempo, na verdade, é um método paliativo que a gente fala, assim, de amenizar, de estar presente. Mas ela mostra preocupação com o isolamento a longo prazo. Para a Tárcia, nada substitui o contato físico em qualquer lugar do mundo. Isso tem uma repercussão muito grande. Então, quando eu falo do ser humano, nós somos seres de relação, de contato. O que fica na nossa memória, muitas vezes, assim, quando o neném nasce, aquele cheirinho dele, aquele jeitinho gostoso, o nosso cheiro, e junto com esse afeto, parte com nossas memórias. E se a gente está com medo, tem receio de aproximar do outro, isso vai aumentando e isso vai fazendo uma confusão, para mim, uma confusão de emoções, e elas não são expressadas e muitas vezes elas não são vivenciadas, elas podem inclusive ser somatizadas, e a gente pode ter eventos mais de alterações na questão da saúde mental. Para não surtar com a distância, a família do Thales, este rapaz que aparece na imagem, decidiu se unir na pandemia. Recentemente foi feito um chá de bebê virtual para o filho do cantor, que já chega ao mundo. E aí então meu pai deu a ideia, por que a gente não faz um show de fraldas, nesse mesmo formato de live? A minha esposa adorou a ideia, a gente criou um convite, passou para amigos, familiares, e marcou o dia e fez a live. Eu criei um QR Code no site de lista de casamentos para presentear os noivos. Eu criei a minha lista só com fraldas e criei o QR Code. As pessoas entravam durante a live
com o link do QR Code e compravam fraldas. E aí foi muito bacana, a gente conseguiu muitas e muitas fraldas. Outros amigos se solidarizaram para ajudar a carreira do Thales, que infelizmente perdeu diversos contratos musicais com a pandemia. Assim começou a pandemia, depois de um certo tempo completamente parado, quando meus shows todos foram cancelados, um amigo entrou em contato, falou: Thales, vai ser meu aniversário e eu quero te contratar para fazer uma live para mim. Ele juntou alguns amigos e a gente fez essa live, foi muito bacana. Eu passei um link privado pelo YouTube e pelo chat eles iam fazendo os pedidos das músicas, a gente ia interagindo. E eu fui fazendo essa live para eles e foi bem legal. Eu consegui trabalhar, consegui animar o aniversário desse amigo e ainda recebi por isso. E olha que gracinha! Em Matão, no interior de São Paulo, o chá de bebê não aconteceu como planejado. Mas aqui não teve tempo ruim. E amigos e familiares surpreenderam a mamãe da Maria assim, com uma festa diferente, uma charreata. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais!